Então vamos para os exemplos. O gráfico abaixo ele ilustra uma transformação termodinâmica em que 100 mols de gás ideal monoatômico ele se expande o seu volume do estado A para o estado B. E sua pressão vai de 3 vezes 10 à quinta para a 6 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. E recebe do meio externo uma quantidade de calor de 1.800.000 joule. Dado aqui a constante 8,31 joule por mol Kelvin. Então aqui está pedindo o quê? Determine o trabalho realizado pelo gás, a variação da energia interna do gás e a temperatura do gás no estado A, neste ponto aqui. Uma coisa que dá para notar aqui é o trabalho realizado pelo gás. Já estudamos lá, já vimos outra parte dizendo que o trabalho do gás pode ser calculado pela área da figura. Então aqui já tem uma figura aqui chamada trapézio. Então vamos para a letra A. Nessa resolução aqui temos o trabalho realizado é calculado pela área da figura, a área que se criou aqui. Ó. Então, lá na matemática a gente diz que o trapézio se calcula pela base maior mais a base menor vezes a altura aqui é o volume final menos o volume inicial. Então 2 menos 1 dá 1, então fica 1 aqui. Aqui eu já simplifiquei, tirei a base 10, né? Deixei só o 6 e o 3. E no final acrescentei a base 10. Tá? Pode fazer assim também. Então aqui 6 mais 3 dá 9. 9 vezes 1, 9. E 9 dividido por 2, 4,5. Então 4,5 vezes 10 à quinta. Ou 450.000 joule. Isso é o trabalho realizado, tá? Calculado pela área da figura. Letra B, a variação da energia interna. Então, aqui a quantidade de calor, ele diz que é 1.800.000, que é essa aqui. O trabalho, já calculamos, achamos 450.000 e está procurando a variação da energia interna. O 450.000 está positivo, passa para o outro lado negativo, primeiro mesmo negativo. Então, aqui, subtraindo, deu 1.350.000. Essa é a variação da energia interna. Agora vamos calcular a temperatura do gás no estado A. O estado A é essa parte aqui. Ó. Então aqui já temos o volume do estado A e temos a pressão do estado A. Ok? Volume do estado A, pressão do estado A. Volume do estado B, pressão do estado B. Então aqui usamos essa forma aqui, ó, a PV/nRT. Então a pressão aqui é 3 vezes 10 à quinta. Já tiramos da base 10, que deu 300.000, vezes o 1, que é a pressão, vezes 100, que é o número de quantidade de matérias em mols, e vezes a constante, 8,31. 100 vezes 8,31 deu 831, está multiplicando, passa dividindo, deu mais ou menos 361 Kelvin. Vamos para o número 2. Numa transformação adiabática, ou seja, pressão constante, sobre um sistema realiza-se um trabalho de 3.000 joule e em resposta ele cede 4.000 joule de calor durante o mesmo intervalo de tempo. A variação da energia interna do sistema durante esse processo é D. Uma coisa que temos que notar aqui é o seguinte, ó, realiza é trabalho, se realiza então é positivo. E ele cede 4.000 joules de calor, então é negativo, está cedendo é negativo. Então você tem que sempre separar isso, ou ver aquela tabela lá que nós passamos, aí já. No início do vídeo tem lá uma tabela dizendo as condições do gás. As condições do gás aqui, se ele realiza trabalho, positivo. Se ele cede calor, negativo. Então ele realiza, é positivo. Se ele recebe, é negativo. Aí pode ser que dê negativo, pode ser que dê positivo sua conta. Então a resolução aqui é o seguinte: quantidade de calor igual a trabalho mais ΔU, que é a variação da energia interna. Então aqui temos menos 4.000 de calor igual a 3.000 positivo. 3.000 positivo passa por primeiro mesmo negativo. Então no final deu uma variação de energia interna de menos 7.000 joule.
Esse exemplo 3 aqui, ó, é o mesmo passado ali atrás. Só que é o seguinte, aqui está dizendo que ele realiza trabalho, então é positivo. E aqui está dizendo que ele recebe calor, recebeu calor. Então já muda a coisa aqui, ó. Receber calor é positivo e realizar trabalho também é positivo. Então agora você joga na fórmula. 4.000 está positivo, 3.000 está positivo, passa para o primeiro membro negativo. No final ficou uma variação de energia interna de 1.000 joule. Viu como é que já mudou o cenário aqui? Ó? Tudo por causa disso aqui. Ó. Realiza trabalho positivo, recebe calor negativo. Quer dizer, positivo. Então positivo com positivo, passa para o primeiro membro negativo com 1.000. Agora vamos para o próximo exemplo. No processo isobárico indicado no gráfico abaixo, um gás perfeito ele recebeu 4,2 joules de calor do ambiente. Assim, determina o trabalho e a variação da energia interna desse gás. Então, a figura aqui ó, ela é isobárica. Isobárica, então a pressão aqui é constante. Mas o volume aqui ele vai variar. Ele saiu de 0,20 para 0,60. Aqui eu poderia calcular pela área da figura aqui, ó, que deu um retângulo, né? Que é 0,60 menos 0,20 e multiplicava por 3. Ia dar a mesma coisa daqui, ó, pressão vezes a variação do volume, que é esse trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. Então 0,60 menos 0,20, 0,40. 0,40 vezes 3, 1,2. Esse aqui é o trabalho realizado. Ele quer saber também a energia interna. Então você pega o resultado do trabalho e coloca aqui. Ele já te deu que ele recebeu 4,2 de calor. Se recebeu 4,2 de calor, é positivo. Passa o primeiro membro, negativo. O trabalho aqui. Então deu 3 joules de energia interna. O quinto e último exemplo aqui. Um gás ideal ele tem 6 mols de quantidade de matéria e recebeu 6.000 joules e realiza uma transformação isotérmica, segundo o gráfico pressão e volume a seguir. Considerando a constante 8,3 joule por mol Kelvin, calcule o X volume do gráfico, que é esse aqui. Calcule o módulo do trabalho, calcule o trabalho. O gás realizou, recebeu o trabalho, está perguntando. E também está procurando, calcula a temperatura no ponto mais alto do gráfico. O ponto mais alto aqui, a temperatura daqui é a mesma aqui embaixo, tá? Como ela é isotérmica, então a temperatura que você achar lá vai servir para cá. Todas são as mesmas. Então vamos para a letra A aqui. A letra A, calcule o X do gráfico lá. O X no gráfico, então você tem que calcular dessa forma aqui, ó. P1 vezes V1, que é a pressão final, pressão inicial, tá? Pressão inicial vezes volume inicial e a pressão final vezes volume final. Lá no gráfico diz que, vamos voltar ali no gráfico, aqui ó, a pressão inicial começou, você tem que olhar a indicação da seta, começou aqui em cima, então é inicial e finalizou aqui, então isso aqui é a final. Então lá, pressão final, né, quer dizer, pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Ele está querendo saber esse volume final aqui, ó. Então multiplicou aqui, está multiplicando, passa dividindo deu 60 metros cúbicos. Então esse aqui é o volume do gás. Calcule o modo do trabalho na isotérmica. Na isotérmica, então, a quantidade de calor é igual a quantidade de trabalho. Aqui no probleminha está dizendo que ele recebeu 6.000 joules de calor. Recebeu 6.000 joules de calor. Então, se ele recebeu 6.000 joules de calor, calor é a mesma quantidade de trabalho. Recebeu, então é positivo. O gás realizou ou recebeu o trabalho? Essa é a pergunta. Então, houve uma expansão, portanto, ele realiza trabalho. Como assim houve uma expansão? Vamos voltar aqui no gráfico. Vamos voltar aqui no gráfico para a gente ver. Aqui, ó. Há uma expansão quando essa seta indicar isso aqui, ó. Tá aumentando. Então, houve uma expansão. Se ele viesse de lá para cá, seria uma compressão. Aí ele não ia realizar trabalho. Aí ele ia ser... O gás ele ia receber trabalho, não realizar trabalho. Calcule a temperatura no ponto mais alto do gráfico.
Para calcular a temperatura no ponto mais alto, então a gente vai usar essa forma aqui, ó, PV/nRT. No ponto mais alto, a pressão é 249 e o volume é 20 no ponto mais alto. Ele disse que tem 6 mols, né, que é o N, e a constante ele quis que fosse 8,3. Então, está multiplicando, passa dividindo, deu 100 Kelvin. Ok? Espero vocês no exercício e até a próxima. Obrigado.